Olá pessoas, bom dia, tarde e noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. Tô ajustando as coisas aqui, sempre, né? Porque esse aqui é um anime fora do anime. Então, quando tem fora do anime, eu gravo a abertura e a ending. Só que às vezes o YouTube corta, então nem sempre que começo, às vezes ele aparece e a abertura já tá cortada. Então é só estranho, um começo estranho de vídeo mesmo. Porque teoricamente ele teria abertura antes, depois um começo estranho, mas às vezes a abertura tem que ser cortada por causa do YouTube, direito autoral. Aí isso fica o começo estranho mesmo. E é eu configurando as coisas, né? Mas enfim. Então, esse aqui é mais um anime do Fora do Anime. Na verdade, esse anime aqui foi uma escolha off. Os próprios membros internos lá que resolveram fazer um fórum particular, né? Um clube particular. E escolheram um anime lá que eles queriam ver. Tinha algumas sugestões lá, escolheram esse aqui. O nome do anime em questão é Phantom of Inferno, ou também lido como Phantom da Animation, Phantom Requiem for the Phantom, Phantom Requiem of Inferno, não sei, tem um monte de possíveis leituras. Mas é Phantom Requiem for the Phantom é o mais comum, pode dizer assim, né? O inglês mais comum. Requiem é a música fúnebre, né? Então, os fantasmas, as almas penadas, música fúnebre para as almas penadas. Mais ou menos isso. Só porque eu falo também Phantom of Inferno? Porque Inferno é o nome da organização interna ao anime, é uma máfia que funciona como uma espécie de coalizão de máfias separadas. Tipo, tem máfia aqui, máfia ali, máfia lá, máfia italiana, máfia colombiana, máfia russa. Phantom é a junção com todos os líderes de uma cúpula, como se fosse uma União Europeia, entre aspas, mas uma união das máfias, chamado de Phantom. Então, é uma coalizão de máfias. E dentro dessas máfias tem, claro, mafiosos e também agentes especializados em funções específicas. E o anime é a função específica de assassino. E Phantom são os assassinos, a classe de assassino dentro da organização do Inferno. Inferno Organization, né? Organização Inferno, sei lá. Então a premissa inicial é essa. A história gira em torno disso. Dos assassinos. Na verdade, de dois assassinos, depois de uma terceira assassina, e entre aspas, líderes da organização, que é a Cláudia, e também o Helmond, o Giuseppe, ou também chamado de Cypher, Mestre Cypher, e o McGuire, o Raymond McGuire. E tem um cara que eu não lembro o nome agora, que era um hispânico, que foi traído pela Cláudia e depois foi eliminado. Enfim, esse anime aqui, ele é difícil de falar. Por que ele é difícil de falar? Porque ele não tem identidade, é um anime puramente meio nada a ver com nada a ver, sabe? Ele é baseado numa visual novel, eu não sei se essa visual novel é uma visual novel, diria, de adulta, eu não sei se ela é uma visual novel adulta ou não, maior de 18 anos. Na verdade, também tem mangá aqui, de 3 volumes, 14 capítulos, além da visual novel, tem mangá. E a visual novel, ela tem o nome de Inferno mesmo, que é 2 volumes, 20 capítulos, lançada em 2002, publicada em 2002, e eu não sei se ela tem alguma coisa meio... Acho que ela é só uma visual novel mesmo, não tem nada de maior de idade, nem nada do gênero. E o nome da visual novel é Phantom of Inferno, por isso que eu falei Phantom of Inferno, porque os nomes variam. E daí tem o mangá também, que é uma versão de adaptação, uma alternativa, que o mangá tem 3 volumes, 14 capítulos. Eu vou gravar a tela pra vocês, que eu tô falando sem gravar a tela. Aí vocês vêm comigo aqui, ó. Esse aqui é um mangá, que eu não conheço, né? Desconheço. Foi lançado em 2008, bem depois da novel. Em dezembro de 2008 até 2010. E aqui a novel, pra vocês verem também. A novel, no caso, 2 volumes, finalizada no mesmo ano de 2002 mesmo. É uma coisa curta, uma série curta. E daí tem as adaptações, né? As adaptações é o próprio anime, né? O próprio anime, que é esse aqui. Tem 26 episódios, lançado em 2009, depois do mangá e depois da novel. Então eu não sei se ele adapta mais o mangá ou mais a novel. Mas sendo bem sincero, a história do anime eu não gostei. Assim, eu achei... Tem uma nota até alta aqui, mas eu particularmente achei complicado a história do anime, sabe? Realmente complicado. Até uma versão alternativa aqui que eu não sei o que é.
A versão animação também. Essa aqui é um OVA de 3 episódios, essa eu não vi. E é lançado antes, ó. Lançado antes do anime seriado, então ela é de 2004. Essa eu não vi, eu quero ver porque eu tô curioso. Eu não sei qual a trama e qual, enfim, o enfoque desses OVAs. Mas ele tem um traço diferenciado, tá vendo? Mas são os mesmos personagens. O Mestre Cypher, o Keiji, que é o Zuen, a Ain, que é a Ellen, na verdade o nome dela é Ellen, a Lizzie, aqui o nosso querido Mestre Cypher, que é o Giuseppe, e o Raymond. São os personagens mais centrais da obra que também estão nesse OVA, que tem nota menor do que a série em si, então não dá pra saber se eles são ou não uma série mais bem feita, né? Tem esse especial também, que é esses negócios são aqueles esquemas de rádio, né, que eles fazem. 6 minutinhos só, é tipo aqueles tirinhas que eles conversam nos programas de rádio, se não me engano é isso. Que é chamado de Picture Drama. Picture Drama geralmente é MP3 ou MP4, você não vê, não tem animação, é só as conversas internas de rádio. E é geralmente comédia mesmo, tiração com a cara do anime e tal. E são os dubladores fazendo isso, é claro. Os dubladores estão tirando com a cara dos personagens, umas piadinhas e tal. E normalmente é especial mesmo, é um especial do Blu-ray esse aqui. Eu também não vi, também não conheço. Então eu tô por fora desse aqui também. Mas enfim, o enfoque central aqui é o anime, né? Porque foi o anime do fórum e o anime que a gente viu. Vou tentar buscar, se eu achar, esse OVA depois pra ver. Eu não vi ainda, vacilo. Só descobri que tem esse OVA agora. Vacilei mesmo. Mas enfim, qual a lógica dessa série, né? Então temos aqui um japonês, o Kenji, que tá turisteando pelos Estados Unidos da América. Turisteando mesmo. Só que ele é sequestrado e... Não é que ele é sequestrado, ele vê um assassinato, na verdade. Ele vê um assassinato ocorrendo, um assassinato onde a menina aqui, a Anne, né? Chama ela de Anne mesmo. Depois a gente dá o nome dela de Ellen, porque é o nome que ela quer depois. Mas a Anne é uma assassina, ela tava caçando ali uns caras aleatórios. E daí o Keiji vê. Quando ele vê, ele foge. E quando ele foge, ele é capturado depois. E ele tem que ser eliminado, né? Porque ele é uma testemunha ocular e não pode ter provas e tal, né? Então ele tem que ser apagado, ele tem que ser eliminado. Engasguei. Mouse aí. Então, teoricamente ele tem que ser eliminado. Só que daí, antes de ele ser eliminado, eles meio que colocam ele numa prova para ver se ele consegue sobreviver à caçada da Ellen quando ela vai matar ele a sangue frio, tá? Tem um jogo meio doentio ali de, eu vou te matar, então tem que sobreviver e tal. Só que o Kenji acaba sobrevivendo, ele acaba dando combate com a Ellen, que é uma assassina muito bem treinada, e nisso ele é meio que, entre aspas, sequestrado, cooptado, e bem isso mesmo, ele é meio estranho como ele vira um assassino, porque ele vira um membro da organização. Apagam o passado dele, apagam a memória, não chega a apagar, mas eles reprogramam o cara. O cara tem uma espécie de alma assassina, sabe? Quando o cara é um psicopata nato, ou alguma coisa do gênero, é de nascimento, assim, é uma essência doentia, tal. Percebem que o nosso querido Kenji tem esse tipo de perspectiva. Ele é um japonês turista, mas ele é um psicopata por nascença, ou alguma coisa do gênero. E aí a organização Inferno, junto com a En, resolvem treinar o cara. Treinar ele pra ser um assassino. Então eles apagam os laços dele, ele nunca mais volta pro Japão, ele desaparece e começa a treinar o cara. E treinam ele para ser um Phantom, né? Para ser o segundo Phantom. Quem treina ele, principalmente, é a Ellen, tá? A Ellen é a treinadora dele. O Zwei não. O nome que ele ganha depois é Zwei, né? Zwei é 2 em alemão. En é 1, Zwei é 2, depois tem o 3. O 3 é a Cal vira o 3, só que eu não sei como é que pronuncia o dela, nem lembro como é que é. Mas o Giuseppe, que treinou, é o grande mestre da psicanálise, neurociência, alguma coisa assim, que é chamado de mestre Cypher, ele que treina a Ain. E a Ain treina os Vai. E quem treina a Cal é o próprio também o mestre Cypher. Depois tem toda uma trupe de assassinos que o mestre Cypher vai treinando, que tem outros números do alfabeto não, dos números alemães, né? Que vai mudando um monte de número. Mas esses números a gente resolve no episódio 26. Então nem dá pra lembrar, cara. Não dá pra guardar nada. Porque é só no último episódio que você vai ouvir os números do mestre Cypher. Mas enfim, qual a lógica? Aí tem os arcos de trabalho de assassino mesmo, de assassinando os membros de máfia, concorrência, chantagem, pressão, aquele tipo Black Lagoon da vida, / Joggermund, aqueles animes clássicos, sabe? De máfia, de tiro, de violência, de submundo. Então o Phantom, ele tem essa pegada.
assassino chamado de Phantom, que não tem personalidade, não tem identidade, são máquinas de matar, sangue frio, e as missões que eles vão cumprindo para a instituição chamada The Inferno, que é a instituição mãe, que é um conglomerado de máfias. Essa é a análise geral, assim, o panorama geral da série. E nisso, o Svein, ele acaba se vinculando mais, em vez de se vincular ao Mestre Cypher, ele se vincula a Cláudia. E a Cláudia é um dos membros fundadores, um dos membros cabeças ali dos mafiosos da Inferno. E junto dela tá o Raymond, que é o fundador principal. Eu diria que é o primeiro chefe, o chefe mais alto da escala da máfia. E daí tem uns esquemas ali deles querendo recrutar uma nova... tem uns esquemas da Cláudia. A Cláudia é cheia de esquema, ela é cheia de esquema. Ela quer recrutar uma nova gangue da Yakuza para fazer parte da The Inferno, para ampliar o poder da The Inferno. Tem umas tretas internas ali que ela quer tirar uma das máfias que são membro da Inferno, que é a máfia dos... não sei se é colombiano, mexicano, da galera latina. Tem um cara lá que eu não lembro nem o nome, que é um cara latino, que ela não vai muito com a cara, que ela quer tirar ele. Tem os arcos individuais da Cláudia, que é a grande vingança dela pelo irmão dela, que era um mafioso e foi assassinado. E nisso também tem os arcos da Lizzie, que é também uma grande amiga da Cláudia. A Lizzie, ela quase não aparece no anime, é um personagem muito apagado, muito apagado. Bem assim, aliás, ela usa a mesma roupa o anime inteiro, eu acho surreal. Ela nunca troca de roupa. É surreal mesmo. A Cláudia também troca pouco de roupa, mas... cara, a Lizzie tá com a mesma roupa o tempo inteiro. Ela só tem uma peça de roupa na vida. Isso me irritou. Mas enfim, a Lizzie, ela é bem circunstancial. Eu nem lembro direito o plot dela, de relação com o irmão da Cláudia, se tinha algum tipo de afeto ou não. Sei que ela é o braço direito da Cláudia e meio que a ajudante, né? Sei lá. Meio assim, né? A grande pistoleira mais fodástica ali dessa máfia Cláudia, entre aspas. E o que eu vou dizer desse anime, cara? Ele não merece essa nota não, cara. Eu não acho esse anime bom, cara. Esse anime é zoado. Ele tem uma atmosfera, digamos, até interessante, assim, inicial. Os primeiros episódios até que são legais, porque você vê ali os assassinos sendo vazios, né? Completas marionetes. A Ai mesmo, ela é tipo assim, não tem personalidade, não sorri, não chora, não sente nada, não tem memória. Só puxa o gatilho e é hábil em matar pessoas. Já o Kenji não, o Kenji ele tem personalidade, ele lembra do passado, ele sabe quem ele é, a lavagem cerebral dele não é bem feita, nem sei como é que faz a lavagem cerebral dele, ele escolhe ser um assassino, ele escolhe ficar na organização, ele escolhe ser o braço direito da Cláudia, e daí tem a Ai. A Ai, ela é uma personagem extremamente trágica, porque ela é simplesmente uma boneca, uma marionete, que é controlada pelo Cypher e pela organização. Aí tem um monte de tretinha, episódios e arcos e mini-arcos e mais mini-arcos. E aí vai mostrando os arcos de personagem do Kenji, que é o Zwein, né? Esse cara que é o Zwein. Vai mostrando o arco de personagem da Ai, que é simplesmente o arco vazio. Vai mostrando que o Kenji é manipulado pela Cláudia, ele vira o marionete dela. E a Cláudia vai movendo o plot, ela vai traindo. Ela vai movendo o plot, vai traindo a Inferno. E quando ela trai a Inferno, acaba que o Kenji tem que ir contra a Ain. E depois que ele vai contra a Ain, é meio estranho. Ele contrai porque a Ain, ela estava se humanizando ao lado dele. Ela estava ganhando personalidade, ela estava ganhando humanidade. E é interessante ver ela ganhar humanidade porque ela ganha um nome. E ele dá o nome de Ellen para ela. Aí é legal, quando ela vê o nome de Ellen, ela começa a querer abandonar a organização, só que ela não pode. Ao mesmo tempo que ela quer abandonar a organização, ela é um pau mandado lazarento do Mestre Cypher, porque ela é completamente submissa a ele no primeiro momento do anime. E o que acontece? Acontece que o Kenji é jogado contra o Mestre Cypher, é jogado contra a Organização Inferno. Ele acaba meio que quase... tem um esquema ali que eles excluem o Mestre Cypher como se fosse um traidor. Ele é quase assassinado, mas ele não chega a morrer, ele se esconde, busca a ajuda de outros mafiosos. Enquanto isso, o Kenji fica ali junto com a Cláudia, mexendo os pauzinhos. E a Ain, ela sai fora também por um tempo, que ela quase morre. Então, o anime ele é bagunçado, cara. Ele é bagunçado. Aí, nesse meio tempo, o próprio Kenji, né, o Zwein, ele acaba encontrando uma menina órfã, e foi fogo cruzado ali, ela perdeu a pessoa que cuidava dela, que era tipo, não a mãe, mas a cuidadora dela, que era uma prostituta e tal, mas a mesma assim era uma cuidadora dela, acaba morrendo em fogo cruzado numa briga interna ali da máfia em relação a drogas e blá blá blá. E nisso a Cal, né, que é a menininha, a Carl,
e depois vira a número 3, né, em alemão, a Devens Kau. A Kau, ela vira meio que a aprendiz do Zwein, a padawan dele, entre aspas. Ele ensina ela a atirar e tal, ela é boa em atirar e tal, e ele fica cuidando dela. Aí tem um esquema ali de colapsar o arco da Cláudia, a Cláudia ser meio que traída, entre aspas, ela perder, e ela foi, na verdade, sei que tá enrolado essa review, tá? Mas ela foi, na verdade, passada a perna pelo Mestre Cypher. O Mestre Cypher fez uma contra-estratégia e derrubou a Cláudia, porque a Cláudia tinha derrubado ele anteriormente. Ela tinha meio que feito um esquema ali para juntar a máfia da Yakuza na Organização do Inferno, mexendo os pauzinhos, derrubou o Mestre Cypher por tabela, depois o Mestre Cypher vem e busca a vingança e consegue derrubar a Cláudia através de um esquema ali que eu particularmente acho bem precário e bem porcaria. Porque esse anime ele é bem precário e bem porcaria no sentido de enredo. O plot do negócio é muito estranho. E as cenas de ações, animação e as cenas de luta são horríveis, em geral. Em geral, são muito fracas e muito genéricas. O que salva esse anime é, sei lá, os protagonistas, entre aspas, bem entre aspas, porque não tem personagem bom. É muito neutro, é chato, sabe? O anime ele chega a ser tedioso, mas é um tédio romântico, é dramático, é um drama meio sem pé nem cabeça, com personagens sem graças, e ele tem uma trama suficientemente funcional para não ser uma porcaria, mas ele não dá em lugar nenhum e os momentos de desfecho dele, os momentos de clímax dele são horríveis. Todos eles. Seja o combate da Ain com o Zwein, seja a proteção da Ain em relação ao Mestre Cypher no primeiro arco. O segundo arco é o arco da Cláudia ser derrubada. É o arco mais interessante de todos, por causa da Cal também, por causa da Lizzie, tem mais peso. O Cypher se vingando é legal. O primeiro arco das guerras ali iniciais, que era o recrutamento dos Zwein, é legal, o treinamento, tá? Essas coisas de atmosfera, é legalzinho. Mas é só isso, sabe? E é muito forçado, cara. O Kenji, né, que é o Zwein, ele é um personagem forçadaço. Forçadaço, cara. Forçadaço demais. Demais. Não tem o nome dele aqui, acho que é Kenji mesmo, tomara que não esteja errando. Mas enfim, forçadaço pra caramba. Ele se adapta a essa organização, depois ele meio que trai a Cláudia, porque ele tem viés com a Ain, e depois ele trai a Cláudia para manter-se vinculado a Ain. Depois que a Cláudia cai fora, ele acaba tendo que fugir da organização, e depois ele encontra a Ain de novo e descobre que ela tá viva. A Cal, por sua vez, ele perde ela, pensa que ela morreu. E depois o terceiro arco é o arco de vingança dela, onde a Cal volta agora como a número 3, treinada pelo Mestre Cypher, para se vingar do Kenji por ter abandonado ela de maneira extremamente forçada. E outra coisa bizarra, além da roupa da Lizzie ser a mesma durante o anime inteiro, é que a Cal, a menina de 13 anos, em 2 anos ela virou uma mulher de 22. É o time skip do anime, que dura 2 anos. Tem um time skip ali de um momento para outro, muda a abertura, não sei o que lá, e a Cal aparece de novo. Quando ela aparece, ela muda de personalidade, vira uma assassina de verdade, toda louquinha, toda sei lá o que, fora da caixinha, rancorosa, blá blá blá. E o Mestre Cypher fala, a Ain foi o protótipo de assassino, blá blá blá, e o Sven foi o segundo protótipo, a Cal é o terceiro protótipo, agora eu vou criar o protótipo perfeito, blá blá blá. Que é os outros assassinos de outras numerações. Tudo isso pra Organização Inferno. E, cara, é tudo bagunçado. Você não entende direito as tramas mafiosas. Tramas mafiosas são porcaria, bem porcaria. A trama de Yakuza é bem qualquer coisa, bem genérico. A trama com a máfia espanhola lá, colombiana, não sei, do outro cara lá, é bem meia boca também. Os chefes da Organização Inferno são inexpressivos, principalmente esse cara, tá, de Raymond, quase nem aparece. A Mio Fujeda é uma civil, uma pessoa normal, que o cara, chefe da organização da Yakuza, um dos braços da Yakuza lá, um dos responsáveis para fazer a conexão com a máfia da Inferno e virar uma máfia coletiva, não, uma máfia junto, ele tem essa mina aí, que essa mina é uma irmã dele, mas ela é uma irmã, meia-irmã de uma outra mãe, que não faz parte do crime organizado. Ele tem todo esse esquema de eu quero ser que a minha irmã tenha uma vida normal, e eu sou o mafioso, o cara ruim. E aí tem esse esquema aí de ficar fazendo contraste entre a vida decadente e a vida humana normal. Mesma coisa que acontece com o Zwei, porque o Zwei, ou o Keiji, ele tem a mesma relação. Depois que ele vai pro Japão, ele volta pro Japão, vira... É o segundo arco é horrível. Mas ele volta pro Japão e faz uma vida normal lá junto com a Ain.
vai pra mesma escola que a Mio. Mesma escola. O cara tem 20 e poucos anos e vai pra mesma escola que ela. Ele vai pra mesma escola que ela, como se fosse um colegial. E, cara, fica tão difícil esse anime depois, cara. E já pra você ver, não tô nem conseguindo concentrar direito. Aí ele vira um colegial junto com ela por sei lá o quê. A Ain também vira uma colegial lá, sei lá como. E ela... Ai, meu Deus do céu. Ela aprende a falar japonês, sei lá como também. E ele é japonês, então ele sabia, né? Aí, esquema de língua, esquece também. Aí ele vira lá o colegial e vê na Mio Fujeda também como aquela que fosse a vida da verdade, a vida de salvação, a vida que não é a vida de tortura e assassinato. Mas o filho da mãe escolheu ser assassino. Tanto é que tem um momento no anime que a Cláudia... mais pra baixo. A Cláudia, ela fala pros Vai: Ei, Keiji, toma seu passaporte, pega e vai embora. Ele não vai. Então ele escolheu ser um assassino. Ele escolheu ficar na organização. Ele escolheu virar o guarda-costas da Cláudia. Ele escolheu salvar a Ain. Ele escolheu, entre aspas, salvar a Cal também. Ele escolhe um monte de coisa. É um personagem muito ruim e fraco, assim. Mal construído, muito mal construído. A Ain é bem mais construída do que ele. O Svain é todo cheio de paradoxo. E a ele com a Mio, que é essa filha aí filha não, é a irmã do chefe da Yakuza, acabou morrendo também por um motivo lá de traição interna e um monte de coisa específica lá, de episódios aleatórios. E a Mio, ela não sabe que ela é filha de um mafioso, do chefe da Yakuza, né? Ela não sabe no início. Aí ela descobre que ela tem uma paixão pelos Vine, tá? Ela vira tipo quase tem um romance de verdade com ele e tal. E ele meio que usa ela, entre aspas, a Ain usa ela de verdade para se proteger da Organização Inferno, porque a Organização Inferno voltou para caçar os Phantoms. São eles, né? Ela foi caçar os Phantoms. Os Phantoms, eles têm informação específica, eles não podem ser libertados, entre aspas, né? Só quem vai caçar os Phantoms é o nosso Cypher, o Mestre Cypher que voltou para a organização, a Cal agora com outro número e a Lizzie, que virou uma espécie de tutora da Cal. Né, depois que ela matou a Cláudia, porque a Lizzie trai a Cláudia e mata a Cláudia. Trai entre aspas, né? Ela é meio que o cão de guarda da Cláudia. Tava ali vendo se a Cláudia ou não cumpria a meta de vida dela. E a Cláudia meio que fracassa e é sumariamente executada. Cara, esse anime é terrível, cara. Ele é muito bagunçado. O plot dele é todo bamba. É todo muito, pode dizer, não tem densidade, não tem coesão. O anime ele é muito solto, ele é morno, ele é estranho, ele é dramático. Ele falha na animação, ele falha nas cenas de ação. Ele tem umas cenas nos episódios finais que é tipo assim: a Ain contra 20 atiradores esquivando de bala como se fosse, sei lá, um Super Saiyajin. Cara, é surreal. Ela esquiva de balas, assim, de metralhadoras de 20 pessoas. É insano. Não faz o mínimo sentido. E eu ficava puto com isso, porque eu já tava de saco cheio com o anime. O anime não tem rastro nenhum, não tem lógica nenhuma. E a Cláudia ter morrido não faz sentido. E a Cal ter virado uma psicopata lazarenta não faz sentido. E os Svain ter virado assassino também não cola também. O Hermond é um personagem vazio que não serve pra quase porcaria nenhuma. E a Hirona é só um qualquer aqui que não importa no momento. O personagem é qualquer coisa. A Lizzie também é meio sem sal e, sei lá, meio perdida no mundo. Cara, esse anime é uma bagunça, cara. Eu queria ver esse anime. É um anime antigueira, porque é um anime que eu vi em MV, queria ver faz um tempo. Guardei na minha listinha de anime, baixei o anime. Tava curioso e tal, e tal, e tal. Mas, velho, que anime sem nada com nada, cara. É tudo misturado. É um plot genérico, que é as máfias, os assassinos, os Phantoms. Utilizado de elementos clichês, poderes e treinamentos surreais, como o Ain, os Vai e a Ain, que tem os treinamentos de assassino e de ator de teatro excepcionais. As missões da máfia são genéricas e não dão lugar nenhum, quase. A máfia não tem grande peso, são as tretas internas ali meio aleatórias, e um conflito que vai levando um contra o outro. Arcos de personagens bambas, como o da Cláudia, arcos de personagens interessantes e mais legal que a Ain. A Ain é a melhor personagem da série, é a personagem mais interessante e mais densa, a que faz mais sentido de todos, porque ela não tem memória, ela é a boneca, e ela é a personagem mais legal. O Kenji, que é o Svain, eu acho bem porcaria. A Cal esquece, a Cal é só uma menina insana, que em 2 anos fica desse jeito aqui. Em 2 anos, cara. 2 anos ela vira disso pra isso, cara. E aprende a matar, e virar umas psicopatas lazarentas e tal. Cara, é totalmente louco isso aqui, mano. Enfim, tudo bem, velho. Críticas à parte. Então esse anime aqui me deixou com muita frustração, porque ele não é ruim em todos os sentidos. Ele é neutro, ele é medianíssimo, mas ele é estranho e incompetente em várias coisas. Então, é muito mais pra neon, assim, é muito mais brilho
do que conteúdo. É completamente show de luzes, tá ligado? E as cenas de ação me decepcionam demais, cara. Principalmente as cenas com o Cage. O Cage é horrível, as cenas dele. A das vai até vai, mas as cenas de ação dele são muito, muito toscas. Ele, quando vira um psicopata caçador sem noção, começa nossa, cara, tem umas cenas que eu vou te falar, mano. O anime é muito... Eu não engulo, cara. Não dá, mano. É muito mal feito. E é isso, cara. Esse vai o Phantom the Inferno, ou Phantom Requiem of the Phantom. E sua construção aleatória, que tem um fim que eu vou dizer a verdade. O último episódio é revoltante. Somente os últimos minutos. Porque não faz sentido o que fazem no último episódio. Meio que deixa em aberto, mas ao mesmo tempo fechado. Eu não sei que foi o Lazarento que fez esse anime. Eu quero pesquisar isso agora, pera aí. Quem for coisa pro diretor desse negócio. Porque, cara, mano, que porra que tu tá fazendo, mano? Esse outro diretor de arte também, background de arte. Vamos ver esses dois aqui, vamos lá. Então, esse aqui é o de arte, né? O Kamuyuki, ele fez Angel Beats, fez Phantom, fez Tsubasa, Hack Roots. Tá, fez anime mais ou menos, vai, não tá tão ruim assim. Diretor de imagem, ele também é um diretor do Picture Drama. Enfim. Halo Legends, legal. Time de Halo. Deixa eu ver, e esse aqui é o diretor. Ele fez Tsubasa Chronicles, Hack Noir, ele fez Noir também. Então tá, né, tem que ver Noir direitinho. Ele fez Blade, cara. Cara, mas ele errou a mão nesse anime, cara, pelo amor de Deus, cara. Nossa, Belex também, nossa. Então, o cara é conceituado, velho. Dirty Pair, legalzinho. O cara não é ruim não, mano. O cara é um diretor respeitável até, velho. Fez uns animes medianos, velho. Uns animes interessantes aqui, que eu quero ver também, aliás. Tem vários que eu quero ver. Casa no Tairico. Não conheço. Falei por ler. Bem, em geral ele é um diretor, bem, então, os animes têm notas baixas aqui e tal, mas ele não é um diretor totalmente descartável, tá ligado? É um diretor razoavelmente interessante até, vai. O bizarro é que o Phantom of Inferno é a nota mais alta do Anime List. Eu acho esse anime complexo, assim, de dizer que é bom, cara. Eu não acho bom esse anime, sendo sincero. Eu acho ele totalmente torto. E eu quero ver Noir também, que Noir deve ser torto também. Eu tô louco pra ver Noir. Mas, velho, esse anime aqui, ele me irritou bastante, cara. Bastante mesmo. Sendo bem sincero. Esse anime me irritou por vários motivos, assim. E eu gosto da trama, do contexto, tá ligado? Eu gosto desse contexto mafioso, esse contexto submundo. Adoro Black Lagoon, adoro Juggernaut, adoro Dark Than Black, entre outros animes que tem submundo e máfia, tá ligado? Gosto bastante desse tipo de gênero. Ghost in the Shell também. Mas nesse anime em específico, mano, é muito inverossímil, né? Não tem aquele esquema de abertura de descrença, né? Como é que é o nome? Alguma coisa de descrença, né? Não dá, cara. Não dá. É tudo muito artificial, é tudo muito pouco crível, é forçado, e é estranho, e é sem sal. E é isso. Eu particularmente não gostei de Phantom of Inferno, ou Phantom Requiem of Phantom. Eu não gostei mesmo do anime, em geral. E pra mim o fim me matou muito, cara. O fim me matou bastante, assim. Todo o episódio final foi muito revoltante, mas o pior momento, assim, foi os momentos finais. Foi meio assim, tipo, o Rage, sei lá, dando o destino, dando a alma de volta pra Ain, tentando trazer a memória dela de volta, fazendo investigação, ela encontrando a alma dela e ficando completamente aberto o que acontece na situação ali, que é revoltante, assim. Tudo bem, até que é legal pelo fato de ser brutal, mas triste pra cacete o fim. O fim é bem melancólico mesmo. Eu gosto também, porque Cowboy Bebop, por exemplo, tem um fim melancólico que eu adoro, mas nesse caso do Phantom of Inferno, o fim da Carl, o fim do Rage, o fim da Ain, e a Cláudia também teve um fim que foi estranho, assim, o anime, ele talvez seja uma coisa minha com o anime, que eu não consegui engolir, talvez seja um bloqueio em relação a como o anime se desenvolve, porque eu não consigo ver grandes qualidades. Talvez outras pessoas realmente achem bom e tenham argumentos para dizer que é bom, mas eu particularmente fiquei encasquetado e puto com muita coisa, assim, o anime me deu muito rancor. Principalmente nos esquemas de arcos, né? E de densidade atmosférica, não. Atmosfera até que vai. Mas densidade de plot. O roteiro do negócio é muito... Roteiro não dos protagonistas, não a parte dramática dos arcos de personagem, mas a parte do cenário como um todo, da organização mesmo. Uma organização
das máfias e tal, e do como aquilo funciona. E aquele esquema deles irem pro colegial, pra mim, não consigo engolir. A Lizzie usar a mesma roupa a vida inteira é meio irritante. A Cal não consigo engolir. Então, esses detalhes que me irritaram bastante me destruíram o que é bom no anime, que é pouca coisa também, na verdade. E o Kenji, quando ele era assassino, também tem uma coisa muito importante, que ele virou assassino e tal. Ele matou a sangue frio um moleque de 3, 4, 3 não, 6 anos, 7 anos. Ele matou a sangue frio um moleque de 7 anos. Ele era o Phantom, o assassino da máfia e tal. Então tem umas coisas muito estranhas, cara, nesse anime. Ele é muito genérico e ele é mal feito. Não sei porque ele é bom, considerado bom pelas galera, mas enfim. Mouse aí foi um review negativo, um review ambíguo também. Eu não tenho sentimentos agridoces com o anime, eu tô bem confuso em relação a ele. E, bem, é isso. Em geral é o Kenji tentando salvar a Cal, o Kenji tentando salvar a Ain, que depois dá o nome de Ellen. A Cláudia, suas tretas internas. O arco da Cláudia não fica totalmente bem exposto, ele é exposto nos mínimos, né? Ele é apresentado, mas ele não é denso o suficiente para ser crível, tá ligado? Então eu não sinto que terminaram o arco dela. E os chefes da Organização do Inferno também são todos circunstanciais e não tem nenhum arco específico. Você nem sabe o nome dos caras direito. E as mensagens são tortas, e a máfia da Yakuza ali, como a Yakuza funciona e tal. E a proteção com a Mio é estranho também. A Mio é um personagem estranho também. Caralho, que anime difícil. Nossa, esse review tá meio zoado. Mas enfim, perdão aí por qualquer coisa, pessoas. Vou cortar aqui a trilha sonora de fundo. Eu vou passar pra vocês a ending do anime, porque, mano, já deu, né, mano? Já deu. Perdão aí qualquer coisa, tá? Vou cortar os microfones também aqui. Valeu aí pela presença, valeu por aguentar o tranco aí, quem gosta desse anime, ou quem já viu esse anime, ou quem quer descobrir que anime é esse. Mouse aí pela bagunça. Mas o anime me deixou bem bagunçado, literalmente. Eu estou bagunçado pelo anime porque o anime é bagunçado e me bagunçou. Ele me deixou realmente em caos, assim, gerando em falso, por vários motivos de pensar sobre ele e ver o quanto ele é estranho. O anime me causa um incômodo, um mal-estar, por causa do... Ele podia ser bom, tá ligado? Mas ele não funciona pra mim. Então é isso. Obrigado pela presença, obrigado por tudo, e eu vou cortar aqui e gravar a Indie pra vocês. Espera aí, só ajustar a Indie aqui rapidão. Eu peguei a primeira Indie e a primeira Open, tá? Porque a segunda, particularmente, eu acho bem zoada a primeira. Segunda Open e a segunda Indie. Mas é isso aí, galera. Até mais aí.